Olá pessoal, beleza? Hoje eu vou resolver com vocês nesse vídeo a prova da Polícia Militar do Espírito Santo para o cargo de soldados combatentes, a prova que aconteceu no ano de 2013. Esse vídeo em especial eu vou resolver por uma sugestão de um inscrito aqui do canal, que é o Paulo Ribeiro. Ele sugeriu para mim fazer essa, pediu para resolver essa prova e estou resolvendo então. E aí eu queria deixar registrado que se você tiver sugestão de alguma prova que você queira que eu resolva e disponibilize aqui no canal para você, deixe suas sugestões aqui embaixo nos comentários desse vídeo, beleza? Porque aí as provas que tiverem mais pessoas pedindo, eu vou disponibilizar para vocês, combinado assim? Beleza? Só para reforçar o que eu sempre digo em todo vídeo, o mantra do YouTube. Se você ainda não se inscreveu no canal e quiser receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo, você pode clicar nesse bonequinho que está aparecendo aqui do lado direito do vídeo, que aí você se inscreve no canal. Tá? Só clicar no bonequinho, vai aparecer um botãozinho vermelho e aí você se inscreve no canal. A cada novo vídeo que eu publicar, você recebe uma notificação. No mais, se curtir as explicações das questões, deixa aquele joinha e, por favor, compartilha os vídeos. Compartilha o vídeo com aquela pessoa que está estudando junto com você. Ou então, se você conhece alguém que vai fazer o Enem, compartilhe o link do canal. Aqui no canal também tem a solução de todas as questões do Enem. Beleza? Combinado assim? Vamos começar então? Essa prova é muito grande, tem 30 questões, então eu vou dividir essas questões em 3 vídeos, beleza? Esse é o primeiro vídeo e provavelmente na semana que vem, nas próximas semanas, eu divulgo os outros vídeos com mais 10 questões. Então, nesse vídeo eu vou resolver as 10 primeiras questões dessa prova, ok? A primeira questão dizia: o comandante de um destacamento militar ordenou que os seus subordinados se organizassem em filas. A primeira fila era composta por 14 soldados, a segunda por 18 e a terceira por 22, e assim sucessivamente. Sabes que o número de soldados deste destacamento é igual a 1550. Dessa forma, é correto afirmar que serão formadas quantas filas? Bom, então você tem 1550 soldados que estão organizados em filas. E cada uma dessas filas tem um número de soldados. Começa com 14, a segunda tem 18, depois 22 e assim sucessivamente. Ou seja, se você observar, em cada fila aumentam 4 soldados, concorda? De 14 para 18, aumentaram 4. De 18 para 22, aumentaram mais 4. O que a gente tem aqui então? Quando você tem uma sequência de termos em que há um aumento sempre igual nesses termos, a gente tem uma progressão aritmética. Então, essa questão envolvia os conceitos de progressão aritmética e era preciso saber algumas fórmulas associadas à progressão aritmética. Então, a gente tem aqui 14, 18, 22, até chegar na última fila, que eu chamei de AN, vai ter X soldados, a gente não sabe quantos soldados vai ter na última fila. Quando a gente tem uma sequência assim, em que a diferença entre termos sucessivos é um número fixo, a gente tem uma progressão aritmética. Para a gente calcular qual é esse número, em que há o aumento entre um termo e outro, basta a gente subtrair um termo do seu termo anterior. Então, no caso, 18 menos 14 dá 4. Você podia fazer 22 menos 18, também dá 4. Isso é a razão da progressão aritmética. Os termos vão aumentar de 4 em 4. Bom, a gente tem uma fórmula de progressão aritmética que nos permite determinar qualquer termo dessa progressão aritmética. No caso, a gente quer determinar quantas filas tem, A gente sabe o número total de soldados e a gente quer saber quantas filas foram formadas, ou seja, quantos termos tem essa progressão aritmética, de modo que somando todos eles,
a soma de 1550, entendeu? Então, a gente vai chamar o último termo dessa progressão aritmética de AN, ou seja, a gente vai pegar o último termo, que é o termo na posição N, ok? Para determinar um termo qualquer de uma progressão aritmética, a gente soma o primeiro termo com o número de termos dessa progressão menos 1 vezes a razão. Nesse caso desse problema, a gente tem o primeiro termo? Tem, é 14. A gente sabe qual é o número de elementos? Não, isso é exatamente o que a gente quer saber, então a gente vai manter como n. A gente sabe qual é a razão da progressão aritmética? Sim, a gente sabe que é 4. Então, vou substituir aqui o primeiro termo e o r, né? Então, vou ter AN é igual a 14, que é o primeiro termo, mais n menos 1, vezes 4. Eu vou resolver essa multiplicação aqui, então, n menos 1 vezes 4, eu vou multiplicar o 4 pelo n e multiplicar o 4 pelo menos 1. Então, vou ter 14 mais 4n, 4 vezes n, 4n, menos 1 vezes 4, menos 4. 14 menos 4 dá 10. Então, o termo AN é igual a 4n mais 10. Ok? Sabendo qual é esse termo AN, a gente pode trabalhar agora com a fórmula da soma de uma progressão aritmética. Por quê? Porque a gente sabe que a soma do número total de soldados é 1550. Como que a gente soma todos os termos de uma progressão aritmética? Para saber qual é o valor da soma, a gente vai somar o primeiro termo da progressão aritmética com o último termo, multiplicar pelo número de termos da progressão aritmética e dividir por 2. A gente sabe que a soma é quanto? A soma é 1550. Então, 1550 vai ser igual ao primeiro termo. Qual que é o primeiro termo? 14, mais o último termo, AN. Qual que é o último termo? A gente calculou aqui em cima, ó, é 4n mais 10, né? Então, mais 4n mais 10, vezes o número de termos, que é exatamente o que a gente quer saber, tudo dividido por 2. Esse 2 que está dividindo, passo para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 2 vezes 1550 é igual a 14. Aí eu já resolvi a multiplicação, né? N vezes tudo que está aqui dentro. Então, 14 vezes N, 14n, mais 4n vezes n, 4n ao quadrado, mais 10 vezes n, 10n. Então, eu vou ter 2 vezes 1550 dá 3100. Vou passar todos os termos para um lado só, então vou passar esse 3100 para o lado de cá. Se ele está positivo, ele vai passar negativo, então vai sobrar 4n ao quadrado, mais 14n mais 10 dá 24n, menos os 3100 que eu mudei de lado, isso vai ser igual a zero. Se eu dividir tudo, simplificar tudo aqui por 4, né, só para simplificar essa expressão, então, dividindo tudo por 4, vai sobrar n ao quadrado mais 6n menos 775 igual a zero. Ou seja, a gente tem uma equação do segundo grau. Para a gente saber o valor de n, basta nós encontrarmos as raízes dessa equação do segundo grau. Concorda? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente tira o delta, não é? Então, o delta é igual a b ao quadrado, ou seja, 6 ao quadrado, menos 4 vezes A, vezes 1, vezes C, vezes menos 775, beleza? Então, vou ter 36 mais 4 vezes 775, 3.100, isso vai dar 3.136. O valor de n vai ser igual, então, a menos b, mais ou menos raiz quadrada de 3.136, dividido por 2a, dividido por 2 vezes 1, não é? Raiz de 3.136 é 56, então vou ter menos 6 mais ou menos 56 dividido por 2. Menos 6 menos 56 dividido por 2 dá menos 31. Menos 6 mais 56 dividido por 2 dá 25. Posso ter menos 31 filas? Não, mas posso ter 25 filas. Concorda? Então, o número de filas formadas, não é, por esses soldados
é igual a 25. Então, a resposta dessa questão seria a letra D, beleza? Entendeu? Então, essa questão envolvia os conceitos de progressão aritmética e era preciso saber as fórmulas de como determinar um termo qualquer de uma PA e também como somar os termos de uma progressão aritmética, ok? Vou deixar para vocês, nessa questão e em outras questões, o link de outras questões semelhantes. Então, para essa questão, vou deixar o link de uma questão de progressão aritmética. É só você clicar aqui, provavelmente vai aparecer aqui em cima também o link de uma outra questão. Então, se você estiver acessando de um computador, você consegue clicar nesse amarelinho aqui. Se você estiver acessando do celular, você precisa clicar nesse de si, que vai aparecer aqui em cima, ok? Dúvidas? Em caso de dúvidas nas questões, deixa suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo também, combinado? Sempre que eu tenho tempo, eu ajudo a esclarecer essas dúvidas para vocês. Vamos para a segunda questão. Essa segunda questão dizia: 4 amigos, Abel, Bruno, Caio e Daniel, ou seja, A, B, C, D, são colecionadores de figurinhas. Sabe-se que Abel possui a metade da quantidade de figurinhas de Daniel, mais 1/3 da quantidade de figurinhas de Caio. Bruno possui o dobro da quantidade de figurinhas de Caio, mais a 4ª parte da quantidade de figurinhas de Daniel. Daniel tem 60 figurinhas e Abel e Bruno possuem a mesma quantidade de figurinhas. Os 4 amigos possuem juntos quantas figurinhas? Bom, então a gente tem aqui um probleminha típico, né, de concursos públicos, né? Eles dão várias informações e a gente tem que formular um raciocínio a partir dessas informações. Então, são 4 amigos, A, B, C e D. Cada um tem uma quantidade de figurinhas. Vamos expressar em números essas informações que o problema nos deu. Então, o problema disse que o Abel, o A, não é, possui metade da quantidade de figurinhas do Daniel, ou seja, possui D dividido por 2, metade não é dividido por 2? Então, o Abel tem a metade do Daniel, D dividido por 2, mais 1/3 da quantidade de figurinhas do Caio, ou seja, vai ter a quantidade do Caio dividido por 3, mais Caio, C, dividido por 3. O Bruno possui o dobro da quantidade de figurinhas de Caio, ou seja, o Bruno, B, tem o dobro da quantidade de figurinhas de Caio, 2 vezes o Caio, mais a 4ª parte da quantidade de figurinhas do Daniel, ou seja, a quantidade de figurinhas do Daniel dividido por 4. Daniel tem 60 figurinhas, ou seja, D é igual a 60. E Abel e Bruno possuem a mesma quantidade de figurinhas, ou seja, A é igual a B. Ok? Então, com essas informações, a gente consegue resolver o problema, não é? Se a gente sabe que A é igual a B e que D é igual a 60, a gente pode associar A e B e colocar em função de D, por exemplo, não é? Então, qual que é o valor de A? A é igual a D dividido por 2 mais C sobre 3. D dividido por 2 mais C dividido por 3. O A é igual ao B. O que é o B? O B é 2 vezes C, 2C, mais D dividido por 4. Aqui eu coloquei em vermelho o D. Por quê? A gente sabe que o D vale 60, não é? A quantidade de figurinhas que o Daniel tem. Então, onde tiver D, eu vou substituir por 60. Então, vou ter 60 dividido por 2, mais C dividido por 3 é igual a 2C, mais 60 dividido por 4. Só substituir o D por 60. Resolvendo essas continhas, vou ter 60 por 2 dá 30, mais C dividido por 3 é igual a 2C, mais 60 dividido por 4, 15. Não é? Passo esse C dividido por 3 para o lado de cá, passo esse 15 para o lado de cá. Então, vai passar tudo com o sinal trocado, vai sobrar para a gente 2C menos C sobre 3 é igual a 15. Tirando aqui o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, vai ser 3, né? Então, eu posso tirar o mínimo dos dois lados.
e aí eliminar o denominador. Então, eu vou ter 3 dividido por 1, 3, vezes 2, 6c, menos 3 dividido por 3, 1, vezes c é igual a 3 dividido por 1, 3, vezes 15, 45. 6c menos c dá 5c. 5c igual a 45, o c vai ser 45 dividido por 5. Se o 5 está multiplicando aqui, o c, eu posso passar para o lado de cá, ele vai passar dividindo, concorda? 45 por 5 dá 9. Então, a quantidade de figurinhas que o Caio tem é igual a 9, concorda? Se eu tenho, então, já a quantidade de figurinhas do Daniel, que é 60, e a quantidade de figurinhas do Caio, que é 9, eu consigo calcular a quantidade de figurinhas do A e também do B, certinho? Então, tendo essas informações, C igual a 9, D igual a 60, a quantidade de B é 2 vezes C mais D sobre 4, a gente viu aqui em cima. Então, aonde tiver C, eu vou substituir por 9. Aonde tiver D, eu vou substituir por 60. 2 vezes C é 2 vezes 9, mais D dividido por 4 é 60 dividido por 4. 2 vezes 9, 18, 60 por 4 dá 15. Então, o B é igual a 18 mais 15, que é igual a 33. Então, a quantidade de figurinhas do Bruno é 33. Por fim, a gente sabe que a quantidade de figurinhas do Abel é igual à quantidade de figurinhas do Bruno, ou seja, A é igual a B. Então, qual que é o valor de A? Se o B vale 33, o A também vale 33, ok? Sabendo, então, quantas figurinhas cada uma das pessoas tem, ele quer saber a quantidade total de figurinhas, basta a gente somar. Então, vou ter A mais B mais C, vai dar 33 mais 33 mais 9 mais 60, isso dá 135 figurinhas. 135 figurinhas era a resposta da letra E. Beleza? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Mas esse é um probleminha assim, só de ler o que está no enunciado do problema e montar as equações correspondentes. É um probleminha que cai sempre em concursos públicos, ok? Para essa questão, também vou deixar o link de uma outra questão. Só você clicar aqui que você vai encontrar outra questão semelhante para você treinar esse tipo de raciocínio. Combinado? Vamos para mais uma questão. Essa questão dizia: em determinada empresa, a cada 75 minutos de trabalho, os funcionários fazem uma pausa de 15 minutos, ou seja, trabalha 75 minutos para 15 minutos, para descansar. Um funcionário em sua jornada de trabalho fez 4 pausas e encerrou o seu turno de trabalho às 17 horas e 30 minutos. Considerando que não existe pausa para descanso depois da última sessão de 75 minutos de trabalho, é correto afirmar que esse funcionário começou a trabalhar a que horas? Bom, bem tranquila essa questão, Só você trabalhar com o relógio na cabeça. Então, a pessoa vai trabalhar 75, descansar 15. Trabalha 75, descansa 15. O funcionário fez 4 pausas e depois da última sessão de trabalho não tem pausa. Então, vamos colocar essa rotina dele, É trabalho mais pausa. Então, se ele fez 4 pausas, eu coloquei as pausas aqui, em vermelho. 1, 2, 3, 4 pausas. Então, ele começa trabalhando 75, mais 15 de pausa, mais 75, mais a segunda pausa, mais 75 de trabalho, mais a terceira pausa, mais 75 de trabalho, mais a quarta pausa, mais a última sessão de trabalho. E não existe pausa depois da última. Ele fala aqui, não existe pausa para descanso depois da última sessão. Beleza? Somando isso tudo aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5 partes de 75 minutos de trabalho e 4 pausas de 15 minutos. Isso vai dar 435 minutos. Então, a pessoa trabalhou 435 minutos. Para a gente saber quantas horas, que horas ele começou a trabalhar, então, a gente tem que subtrair essas 17 horas e 30 minutos, subtrair dessas 17 horas e 30 minutos, esses 435 minutos. Primeira coisa que a gente tem que fazer
converter 435 minutos em horas. A gente sabe que a gente pode fazer isso por uma regra de 3. 1 hora vale 60 minutos. Então, x horas vão valer 435 minutos. Resolvendo essa regra de 3, você vai chegar em um valor que não é um número inteiro, não é? Você vai chegar num valor fracionário. Então, um número decimal. Então, você não deve completar essa divisão. Chegou lá no valor inteiro, e esse valor vai ser o número de horas. E o resto da divisão vai ser o número de minutos, ok? Se tiver dúvidas, pode colocar aqui embaixo nos comentários do vídeo, que eu te ajudo a ver esse raciocínio dessa continha, ok? Então, você vai fazer a divisão de 435 por 60, mas não vai completar a divisão. Quando chegar no número inteiro, esse vai ser o valor de horas e o resto vai ser o número de minutos, ok? Então, o x vai dar 7 horas e vai sobrar um resto de 15 minutos. Então, o funcionário trabalhou 7 horas durante 7 horas e 15 minutos. Se ele começou a trabalhar às 17h30 e trabalhou 7 horas e 15 minutos, eu vou subtrair as 17 horas e 30 minutos, dessas 17 horas e 30 minutos, as 7 horas e 15 minutos que ele ficou lá no trabalho, né? 17 horas menos 7 dá 10 horas, 30 minutos menos 15 minutos dá 15 minutos. Então, ele começou a trabalhar às 10 horas e 15 minutos. Essa seria a resposta da questão, a letra B. Certinho? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, para essa questão, você tinha só que seguir o raciocínio proposto aqui, né, do número de pausas que ele fez, a partir do número de pausas que ele fez, né, observando que depois da última sessão de trabalho não tinha pausa, e depois converter esses minutos em horas, para poder saber que horas ele começou a trabalhar. Ok? Vamos para mais uma questão? Vamos lá. Essa questão é de porcentagem, não é? Então, como eu digo em alguns vídeos, em todo concurso praticamente cai questão de porcentagem. É impressionante. E as pessoas têm alguma dificuldade para resolver essas questões de porcentagem. Vamos ver se a gente consegue resolver essa questão sem deixar muitas dúvidas? Vamos lá. Lucas possui um veículo que consome 1 litro de combustível a cada 11 km. Então, 11 km por litro. Ao iniciar uma viagem, ele abasteceu o veículo completando o tanque de combustível e, depois da parada para o almoço, verificou que havia consumido 40% do combustível. Para chegar ao seu destino, foi consumido mais 35% do combustível que havia quando ele iniciou a viagem. Essa informação é muito importante. Foi consumido mais 35% do combustível que tinha quando ele começou a viagem. E ainda restaram 15 litros de combustível. Qual que foi a distância percorrida pelo Lucas nessa viagem? Bom, então ele encheu o tanque e gastou 40% e depois gastou mais 35%. Então, nesse caso, o problema até ajudou um pouco o raciocínio de quem tem dificuldade para resolver questões de porcentagem. Então, o tanque tem X litros, né? Até a parada do almoço, ele tinha consumido 40%, certo? Ele fala aqui, ó, verificou que havia consumido 40%. Se ele consumiu 40%, quanto sobrou no tanque? Sobrou 60%. Concorda? Consumiu 40, sobrou 60. Por quê? 100 menos 40 dá 60. Até chegar no destino, ele consumiu mais 35% do que ele gastou no início. Ou seja, se tinha 60 e ele consumiu mais 35, sobrou 60 menos 35, sobrou 25%, né? E 25% ele fala que corresponde a 15 litros de combustível. Então, 25% do total de litros de combustível do tanque correspondem a 15 litros de combustível. Entendeu? Então, gastou 40 e depois 35, ele gastou 75, não é?
o total 100 menos o 75 dá 25%. Então, sobraram no tanque 25% de litros de combustível e esses 25% são 15 litros. Resolvendo, para achar qual é a quantidade total de litros, a gente faz uma regra de 3. X litros correspondem a 100%. Os 15 litros correspondem a 25%. Entendeu? X litros, que é o total, correspondem a 100% do tanque. 15 litros correspondem a 25%. Resolvendo essa regrinha de 3, 25 vezes x igual a 100 vezes 15, a gente vai ter que x dá 15 vezes 100 dividido por 25. Isso dá 60 litros. 60 litros, então o tanque de combustível desse veículo tem 60 litros. Só que ele quer saber a quantidade de litros de combustível que tem no tanque? Não, ele quer saber qual que é a distância que o Lucas percorreu, não é? O Lucas para cada litro de combustível consumido, ele anda 11 quilômetros, não é? E ele gastou 75% do combustível que ele pôs. Ou seja, se restaram 15 litros e o tanque tinha 60 litros, ele gastou 60 menos 15, concorda? Então, o tanque tem 60 litros, ainda restaram lá dentro 15 litros. Então, quanto que ele consumiu? 60 menos 15. 60 menos 15 dá 45 litros, concorda? Entendeu? Ele gastou de combustível 45 litros. É o tanto que tinha no início, menos o tanto que sobrou. Beleza? Para cada 11 quilômetros, é consumido 1 litro de combustível. Então, para y quilômetros, foi o tanto que ele andou, ele gastou 45 litros. Só resolver essa outra regra de 3, que a gente sabe qual que foi a distância que o Lucas percorreu. Ok? Então, se é 1 litro por 11 quilômetros, ou 11 quilômetros por litro, vai ser y quilômetros para 45 litros. O y vai ser 45 vezes 11. 45 vezes 11 dá 495 quilômetros, certinho? Então, essa foi a distância que o Lucas percorreu. Seria a resposta da letra C, ok? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, beleza? Se estiver curtindo as explicações, aperta aí o joinha, por favor, e compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo! Para essa questão de porcentagem, também vou deixar uma questão para você treinar. Só clicar aqui nesse amarelo que você vai ser redirecionado para uma outra questão de porcentagem para treinar esse tipo de raciocínio. E, por favor, treine. Se você quer passar, treine outras questões. Questão de porcentagem sempre cai em concursos públicos. Ok? Vamos para mais uma questão. Essa questão dizia: um estoquista, ao conferir a quantidade de um determinado produto embalado em caixas cúbicas de arestas medindo 40 centímetros, verificou que o estoque do produto estava empilhado de acordo com esta figura. Ao realizar corretamente os cálculos do volume dessa pilha de caixas, o resultado obtido foi de quanto? Então, primeira coisa que você tinha que observar, ele falou que essas caixas eram cubos e que esses cubos tinham arestas medindo 40 centímetros. Só que quando você vai nas respostas, as respostas estão em metros. Então, primeira coisa que você poderia fazer para facilitar a obtenção da resposta é converter esses 40 centímetros em metros. Combinado? Então, como é que a gente converte centímetros em metros? A gente tem a nossa escala metro, decímetro, centímetro. Se a gente tem 40 centímetros, para chegar em metro, a gente tem que andar com a vírgula, né, 2 casas para a esquerda. Então, 40 centímetros equivale a 4 decímetros, que equivale a 0,4 metros. Só andei com a vírgula 2 casas para a esquerda, ok? Então, se a aresta do cubo mede 0,4 metros, qual que é o volume de uma dessas caixas? Qual que é o volume de um cubo, gente? O volume de um cubo é a aresta elevado ao cubo, né? Então, o volume de um cubo é o valor da aresta elevado ao cubo.
Se a aresta vale 0,4 metros, o volume é 0,4 elevado ao cubo. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4 dá 0,064. 0,064 o quê? Metros cúbicos, ok? Só que o problema quer saber qual é o volume de uma das caixas? Não. O problema quer saber qual é o volume desta pilha de caixas. Então, para saber qual é o volume dessa pilha, basta contar quantas caixas tem aqui. Vamos contar quantas caixas tem por cada uma dessas fileiras. Então, se a gente pegar essa primeira fileira, tem uma caixa aqui. Nessa segunda fileira, tem essa caixa, mais a caixa que está aqui debaixo dessa aqui, né? Então, tem duas caixas nessa fila. Nessa fileira de trás, a gente tem uma caixa, mais a que está aqui debaixo, duas, mais a que está aqui debaixo, três caixas, certo? Na fileira de cima, a gente tem aqui uma caixa e aqui a gente tem duas caixas, ok? E na última fileira, a gente tem mais uma caixa. Então, quantas caixas a gente tem? 1 mais 1, 2, mais 1, 3. 3 mais 4 dá 7, 7 mais 3, 10 caixas, ok? Então, o número de cubos, ou o número de caixas, são 10 caixas. Só somei quantas caixas tem. Se uma caixa tem o volume de 0,064 metros cúbicos, 10 caixas vão ter o volume de 10 vezes isso aqui, né? Então, o volume total, 10 vezes 0,064, isso dá 0,64 metros cúbicos, certinho? Essa era a resposta da questão, era a letra A. Dúvidas? Acho que não, né? Essa questão bem tranquila. Só tinha que lembrar de converter a medida, de passar de centímetros para metros, para facilitar todos esses cálculos posteriormente e não achar a resposta em centímetro cúbico, ok? Vamos para mais uma questão. Dados um cilindro circular reto e um cone circular reto de mesma altura e mesmo raio, é correto afirmar que o volume do cone é igual a quanto? Bom, qual que é a relação entre o volume do cone e o volume do cilindro? Essa você tinha que saber, essa questão, né? Saber como calcula o volume do cone e como calcula o volume do cilindro. Então, um cilindro é uma estrutura semelhante a essa. Como que a gente calcula o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Se a base é circular, não é? A gente tem que a área da base é π vezes r ao quadrado, né? Então, π vezes o raio ao quadrado vezes a altura que eu chamei de h. Então, o volume do cilindro é igual a πr2 vezes h. Já o cone circular reto é uma estrutura assim, né? Então, isso é um cone circular reto. Como que a gente calcula o volume do cone? O volume do cone nada mais é do que a área da base vezes a altura. Se a base é circular, então é a área desse círculo vezes a altura, dividido por 3. Ou seja, o volume do cone é 1/3 do volume do cilindro, tá? Então, o volume do cone é igual a 1/3 do volume do cilindro, ok? Então, o volume do cone, área da base, πr2 vezes a altura, tudo dividido por 3. πr2 vezes h não é o volume do cilindro, então vou substituir onde tem aqui πr2h, vou colocar volume do cilindro. Então, o volume do cone é igual ao volume do cilindro dividido por 3. Essa é a resposta da questão, não é? O volume do cone é igual a 1/3 parte do volume do cilindro. Então, a resposta da questão é a letra D, certinho? Para você ver mais sobre essas formas geométricas, né, cilindros, cones, vou deixar o link para 2 questões envolvendo essas figuras geométricas, ok? Para você treinar o raciocínio, beleza? Em caso de dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários do vídeo, certinho? Vamos para mais uma questão. Essa questão dizia: no Brasil, o indivíduo que dirigir alcoolizado está sujeito às normas tal da lei seca. Tal lei estabelece, entre outras, a pena de detenção para o motorista que conduzir veículo sob efeito do álcool etanol a uma concentração superior a 0,34 mg de álcool
por litro de ar expelido pelos pulmões, descontado o erro máximo de 0,04 mg. Considere que a concentração de álcool está relacionada de forma diretamente proporcional à massa corporal do indivíduo e que para um homem de 60 kg, por exemplo, ingerir 0,34 mg de álcool equivale a tomar 700 ml de determinado tipo de cerveja. Caso a massa corporal desse homem fosse 80 kg, a concentração de álcool por litro de ar seria de quanto? Bom, então essa questão, do meu ponto de vista, ela tem um pequeno problema. Ela fala que a concentração de álcool é diretamente proporcional à massa corporal. Só que se você resolver a questão levando em consideração o conceito de proporcionalidade direta, você não vai chegar à resposta dada pelo gabarito da questão, ok? Você tem que considerar que a concentração de álcool é inversamente proporcional à massa corporal, ou seja, quanto maior a massa da pessoa, menor vai ser a concentração de álcool no organismo dela, o que é meio óbvio, né, se a gente pensar na situação real. O problema fala que o limite é de 0,34 mg por litro e que um homem de 60 quilos, para ingerir 0,34 mg, precisa tomar 700 ml de determinado tipo de cerveja. Então, levando em consideração a proporção inversa, quanto maior a massa corporal, menor a concentração. Se para 60 quilos precisa ter 0,34 mg, para 80 quilos precisa ter X, não é? Então, resolvendo uma regra de 3 inversa, quanto maior este, menor este, ok? Quanto maior aqui, menor isso aqui. Quanto maior a massa, menor vai ser a concentração. Então, como que a gente resolve uma regra de 3 inversa? Eu vou pegar esse dividido por esse, o de cima dividido pelo de baixo, é igual ao de baixo dividido pelo de cima, certinho? Então, a gente vai ter 60 dividido por 80 é igual a x dividido por 0,34. De cima dividido pelo de baixo é igual ao de baixo dividido pelo de cima. Resolvendo, multiplicando aqui, cruzado, a gente vai ter 80x igual a 60 vezes 0,34. Passo 80 para o lado de cá, ele vai passar dividindo. Então, vou ter x igual a 60 vezes 0,34 dividido por 80. Resolvendo essas continhas, né, você pode cortar esse zero com esse zero, simplificar aqui por 2, então vai ser 3 dividido por 4, depois simplifica por 2 de novo, você vai chegar no valor de x igual a 0,255 miligramas, que seria a resposta da questão, né, seria a letra B. No meu ponto de vista, essa questão tem esse problema, porque ele fala aqui que é diretamente proporcional, só que se você levar em consideração essa afirmação de proporção direta, você não chega à resposta do gabarito, ok? Então, tem que levar em consideração que é inversamente proporcional. É uma questão que eu vejo uma questão como tendo problemas, mas não achei o gabarito oficial dessa prova. Dessa forma, eu não sei se essa questão foi anulada ou não, beleza? De qualquer forma, deixo aqui a solução. Se você tiver dúvidas, pode deixar suas dúvidas nos comentários do vídeo. Vamos para mais uma questão. Numa urna, o número de bolas verdes é igual ao dobro do número de bolas pretas. O número de bolas roxas é igual à metade do número de bolas rosas. O número de bolas laranjas é igual ao triplo do número de bolas pretas e 65 bolas não são rosas. Se não existem bolas de outras cores e apenas 5 bolas são roxas, então o número de bolas nessa urna é igual a quanto? Bom, é mais um problema em que você tem que montar as equações a partir das informações dadas. Não é um problema difícil, gente. Pode acreditar, não é um problema difícil. Só ir seguindo o que o problema fala, né? Então, vamos lá. Primeiro ele fala, o número de bolas verdes é igual ao dobro do número de bolas pretas. Ou seja, verde é igual a 2 vezes preto. O número de bolas roxas é igual a metade do número de bolas rosas. Ou seja, roxo
é igual às bolas rosas dividido por 2, beleza? O número de bolas laranjas é igual ao triplo do número de bolas pretas. Então, laranja é igual a 3 vezes preto, né? As bolas laranjas são o triplo de bolas pretas. 65 bolas não são rosas. Então, se eu somar as bolas verdes, pretas, roxas e laranjas, eu vou ter 65 bolas, né? Ou seja, 65 bolas não são rosas. Se não existem bolas de outras cores e 5 bolas são roxas, apenas 5 bolas são roxas, então roxo é igual a rosa dividido por 2, isso é igual a 5. Qual que é o número de bolas nessa urna? Bom, primeira coisa, a gente pode começar por essa parte aqui, né? Então, se o roxo é igual a 5 e o roxo é igual a rosa dividido por 2, então rosa dividido por 2 também é igual a 5. Rosa dividido por 2 é igual a 5, rosa vai ser 2 vezes 5. 2 vezes 5, 10. Então, o número de bolas roxas, 5. Número de bolas rosas, 10 bolas rosas, ok? Agora a gente vai trabalhar com o total de bolas, que é o que o problema quer saber. O número de bolas nessa urna é igual a quanto? A gente sabe que as bolas que não são rosas, são verde, preto, roxo e laranja, correspondem a 65 bolas. Então, total de bolas é igual a verde, mais preto, mais roxo, mais laranja, mais rosa, certo? As que não são rosas somam 65 bolas. O problema falou lá em cima, ó, 65 bolas não são rosas. As que são rosas são 10 bolas, a gente calculou, né? Então, somando as 65 bolas mais as rosas, a gente vai somar com 10 bolas. Então, o total de bolas vai ser 65 mais 10. 65 mais 10 dá 75 bolas. Então, o total de bolas é de 75. Isso vai dar a resposta da letra E, certinho? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixa aqui embaixo nos comentários. Mas essa questão era tranquila, não era? Então, de novo, trabalhando com as informações que o problema deu, né? Então, você monta essas equações. Aí ele falou que somando as bolas que não eram rosas, a gente ia ter 65. A gente precisava, então, se a gente tinha a soma de todas as outras bolas, se eu não tinha das rosas, a gente precisava saber qual era o número de bolas rosas, né? E foi uma informação que foi dada. O número de bolas rosas dividido por 2 é igual a 5, né? Então, roxo é igual a rosa dividido por 2, e isso é igual a 5. Então, rosa dividido por 2 é igual a 5, rosa vai ser 10, ok? Aí era só somar os dois, beleza? Vamos para mais uma questão. A diagonal de um retângulo mede 10 centímetros e um de seus lados mede 8 centímetros. A superfície desse retângulo mede quanto? Né? Se ele deu a resposta aqui em centímetros quadrados, ele está querendo a área desse retângulo, ok? Então, a gente tem um retângulo e tem uma diagonal que ele fala que mede 10 centímetros. Ele fala que um dos lados mede 8 centímetros. O outro lado ele não fala, então a gente chama esse outro lado de x. A gente tem aqui um ângulo reto, a gente tem aqui um triângulo retângulo, né? Esse triângulo retângulo aqui, ó, cuja hipotenusa vale 10 e os catetos valem 8 e x. A gente pode aplicar o teorema de Pitágoras, certinho? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, x ao quadrado mais 8 ao quadrado é igual a 10 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 10 ao quadrado é 100, menos 8 ao quadrado, menos 64. Esse 8 que estava do lado de cá, 8 ao quadrado, 64. Passo para o lado de cá, ele vai passar com o sinal trocado, vai passar negativo. 100 menos 64 dá 36, o x vai ser mais ou menos raiz de 36, então vai ser mais ou menos 6, só que não existe um lado com valor negativo, então o valor de x é 6. O problema quer saber qual é o valor desse lado? Não, ele quer saber qual é a área deste retângulo. Quando ele fala superfície da resposta em centímetros quadrados, ele só pode estar querendo saber a área, né? Qual que é a área de um retângulo? É lado vezes lado, um lado vezes o outro, 6 vezes 8, né? Então, a área 6 vezes 8, 6 vezes 8, 48 centímetros quadrados. Resposta a essa questão seria a letra B. Beleza? Certinho? Dúvidas? Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Vamos para a última questão agora deste vídeo, em que eu vou resolver as 10 primeiras questões
desse concurso da PM do Espírito Santo. Vamos lá. Essa questão envolvia média aritmética. Tem questões bem legais de média aritmética. Determinado distrito policial registrou em média, no primeiro semestre deste ano, 170 boletins de ocorrência por mês, conforme o quadro abaixo. Então, você tem os meses e aqui o número de ocorrências. E ele fala que a média dessas ocorrências foi 170. Sabe-se que em fevereiro foram registradas 20 ocorrências a menos que em junho. Então, se em junho houve X ocorrências, em fevereiro a gente teve X menos 20 ocorrências a menos que em junho. Portanto, o número de ocorrências registradas em junho é igual a quanto? Bom, então a gente vai trabalhar nesse problema com a média aritmética. O que é a média aritmética? Para determinar a média aritmética, a gente soma todos os termos e divide pelo número de termos. Aqui estão faltando dois termos, né? O junho, a gente pode, que é o valor que ele quer saber, a gente pode chamar de x. Em fevereiro, ele fala que foram registradas 20 ocorrências a menos que em junho. Então, se em junho o número de ocorrências foi x, em fevereiro o número de ocorrências foi x menos 20. Ok? O que a gente tem que fazer agora? Somar todos os termos, somar todos os meses aqui, ó, os valores de ocorrências em cada mês e dividir pelo número de meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok? Então, a média é igual à soma dos termos, 200 mais x menos 20, que é o de fevereiro, mais 180, mais 200, mais 160, mais o x, que é o valor de junho, dividido pelo número de termos, dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? O problema falou que a média, né, em média, no primeiro semestre, foram registrados 170 boletins de ocorrência. Então, onde a gente tiver média, a gente vai substituir por 170. Então, 170 é igual. Somando todos os valores aqui sem o x, a gente vai ter 720. 720 mais x, 2x, tudo dividido por 6. Passo esse 6 que está dividindo para o lado de cá, ele vai passar multiplicando. Então, eu vou ter 6 vezes 170 igual a 720 mais 2x. 2x vai ser 1020, que é 6 vezes 170, menos 720. Só passei esse 720 positivo, para o lado de cá ele vai passar negativo. Então, 2x vai ser 300, x vai ser 300 dividido por 2. 300 dividido por 2 dá 150. Logo, o número de ocorrências em junho, né, o número de boletins de ocorrência em junho, foi de 150 boletins de ocorrência, que é a resposta da letra A. Ok, pessoal? Para essa questão, também vou deixar o link de outra questão envolvendo média aritmética, provavelmente uma questão do Enem, que é super legal, envolve um raciocínio um pouquinho mais elaborado de média aritmética. Clica aqui, ou então clica aqui em cima, que vai aparecer o link aqui em cima também, que você vai ser direcionado para uma questão do Enem envolvendo média aritmética para poder treinar esse tipo de raciocínio. Beleza? É isso para este vídeo, espero que você tenha curtido as explicações, deixe o joinha, compartilhe o vídeo por favor, e em breve eu publico as 10 próximas questões deste concurso público, ok? Deste concurso da Polícia Militar do Espírito Santo, realizado em 2013. Então esse é o primeiro vídeo, já em breve eu publico o segundo vídeo com mais 10 questões, ok? É isso. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima.